Bom dia, pessoal. Bom, nas últimas aulas nós estávamos estudando sobre o Iluminismo, que foi um movimento cultural e intelectual que acabou colocando em xeque as ideias do chamado Antigo Regime. Vimos então que, graças às ideias iluministas, o Estado absolutista, a política econômica mercantilista e a sociedade estamental passaram a ser contestadas, dando espaço, portanto, para o liberalismo político, o liberalismo econômico e uma sociedade com maior mobilidade social. Nas aulas de hoje, vamos ver as repercussões das ideias iluministas na nossa sociedade nos dias atuais. Quando nós falamos do iluminismo, nós não podemos deixar de mencionar, por exemplo, a ampliação de direitos, pois graças ao iluminismo houve a limitação do poder real e a ampliação dos direitos aos cidadãos. Sim, vale lembrar que na época, então, do absolutismo, não existia cidadão, mas sim súditos, ou seja, as pessoas elas não tinham direitos, apenas deveres, apenas obrigações, devendo obediência ao governante. Portanto, a partir das ideias iluministas, é que as pessoas passam a conquistar os seus direitos e assim passam, então, a ser consideradas cidadãs. Por isso é que nós não podemos deixar de falar sobre a cidadania. De acordo com o historiador Jaime Pinsky, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar e ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva. O direito à educação, ao trabalho justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Contudo, o cidadão deve ter consciência de seus direitos e deveres na sociedade e, para que isso ocorra, é preciso exercer a cidadania plena, ter direitos civis, políticos e sociais, além de seus deveres organizados em sociedade. Podemos entender que ser cidadão é participar como agente atuante de uma sociedade, é não deixar se oprimir e nem subjugar, encarar o desafio de defender seus direitos na busca de uma sociedade mais igualitária. É, acima de tudo, respeitar o próximo no sentido mais amplo possível, independente da sua cor, raça, sexo ou religião, ou em relação aos seus direitos, já que o outro também é cidadão. Desse modo, percebemos que ser cidadão significa ter deveres, ter suas obrigações, assim como aconteciam com os súditos. Entretanto, corresponde também a ter direitos. E esses direitos, eles podem ser políticos, civis e direitos sociais. No caso dos direitos civis, eles estão relacionados ao direito à vida, à liberdade, à propriedade, ao direito da igualdade de todos perante a lei, portanto, aos chamados direitos naturais que propôs o filósofo iluminista John Locke, o direito de ir e vir, de você se expressar e poder praticar a sua crença religiosa sem ser perseguido ou sem sofrer qualquer tipo de repressão. No caso dos direitos políticos, está relacionado ao fato de poder escolher o seu representante na sociedade, poder votar ou até mesmo poder se candidatar a algum cargo político, ou ainda reivindicar. Não significa que direitos políticos está relacionado apenas ao ato de votar, de ir às urnas. Vocês, por exemplo, ainda não têm idade de voto. Não significa que não tenham direitos políticos. Vocês podem exercê-los por meio de reivindicações, protestos, da emissão da opinião de vocês e de algumas exigências. Portanto, o direito político, ele se faz constantemente, não apenas por meio de votos. Assim como nós temos os direitos sociais, que é o direito a ter acesso à educação, saúde, segurança,
dentre outros serviços. Portanto, para que nós possamos ter uma cidadania plena, ou seja, completa, absoluta, seria necessário ter a existência desses três, então, direitos: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Claro que isso é uma tarefa bastante difícil, afinal de contas, nem sempre todos esses direitos não são garantidos. E vale lembrar que para nós podermos exigir os nossos direitos, nós também temos que cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres. Assim, todo mundo colaborando, a gente consegue ter um maior exercício de cidadania, praticar com mais eficácia, né, com maior eficiência aí as nossas ações, os nossos deveres e conseguimos também exigir mais os nossos direitos. Agora que nós vimos, então, o que significa cidadania e, sobretudo, a cidadania plena, vale lembrar que quando nós falamos em cidadania, ela é uma obra inacabada, ou seja, que se encontra em construção desde o século XVII. Isso mesmo, ela se encontra em construção desde a época dos filósofos iluministas. Foi, inclusive, graças a esses filósofos e à limitação do poder real e a ampliação dos direitos da população é que passou a se falar em cidadania, passou a se falar, então, a se referir à população como cidadã e não mais como súditos. Então, se hoje em dia nós temos direitos, liberdade de expressão, exercício de cidadania, se nós podemos emitir as nossas opiniões em redes sociais, Facebook, Twitter, podemos falar mal do governo ou podemos reivindicar os nossos direitos, fazer greves, protestar, inclusive, se for preciso pedir impeachment, a gente deve isso graças aí às ideias iluministas que se fazem presente nos nossos dias. Não só nessas situações, mas até mesmo na nossa Constituição. No nosso regime político mesmo, a República, nós temos os três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário, que foi justamente aí uma divisão dos poderes feitas pelo filósofo iluminista Montesquieu. Então, nós percebemos claramente a influência dessas ideias no nosso cotidiano. No entanto, vale lembrar que quando nós falamos desses direitos, esses direitos não são iguais em todos os lugares. Eles, na realidade, variam. Muitas vezes, esses direitos variam conforme o regime político que vigora em cada localidade. Por exemplo, no caso em que o regime político é democrático, os direitos tendem a ser mais amplos, o exercício de cidadania também. No caso de regimes um pouco mais controladores, esses direitos acabam sendo mais limitados e o exercício de cidadania igualmente. Já no caso de alguns regimes políticos ditatoriais, por exemplo, esses direitos acabam sendo praticamente nulos e o exercício de cidadania ausente. Um exemplo claro disso foi na época da ditadura militar no Brasil. Quando os militares tomaram o poder, a população não tinha mais liberdade de expressão, liberdade de pensamento, a censura vigorava e, inclusive, não tinha também direito de ir e vir, uma vez que elas sofriam aí algumas ameaças, várias pessoas que se opusessem ao governo eram torturadas e perseguidas. Portanto, a gente pode dizer que o direito era praticamente ausente, não havia cidadania nesse momento, o exercício de cidadania nesse momento. No entanto, a partir do momento que houve, portanto, as ideias iluministas, o poder real foi limitado e os direitos dos cidadãos foram ampliados. Desse modo, pôde-se perceber melhor, com maior nitidez, as distinções entre espaços públicos e espaços privados. Por exemplo, na época do Iluminismo, o rei teve que respeitar a lei. Portanto, isso significou o fim da política patrimonialista.
o fim na teoria. Na prática, a gente sabe que ainda ocorrem casos de corrupção. O fato é que, na época do absolutismo, era muito comum se utilizar bens do Estado, bens públicos, para que fossem então utilizados com fins de próprios dos governantes. Ou seja, eles usavam bens públicos para interesses próprios. Um exemplo claro disso foi com o Luís XIV, na França, quando ele mandou construir o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes foi construído com o dinheiro público e a ideia era que fosse sede do governo. Portanto, era um patrimônio com finalidade de atender aos interesses do Estado. Entretanto, ele fez desse palácio a sua própria residência. E aí nós temos a confusão, portanto, do que era público com aquilo que era privado. Aquilo que era um bem que deveria ser usado em prol de todos passou a ser utilizado com finalidades próprias e interesses pessoais do rei Luís XIV. Portanto, não havia muita distinção entre aquilo que era público e privado. Isso fica cada vez mais claro após o fim do absolutismo com as ideias iluministas, quando determina-se, sobretudo, que os bens públicos devem ser, então, utilizados para todos, devem ser convertidos em melhoria para toda a população, atendendo aí ao coletivo, ao contrário do que acontecia no absolutismo. Nesse sentido, portanto, nós temos como bens públicos, como espaço público, as relações públicas, em que os cidadãos participam, votando, protestando, realizando greves, se candidatando a algum cargo político, e também quando nós temos bens e serviços que são comuns a todos. Por exemplo, transporte público, educação pública, saúde. Então, diversos bens, praças, ginásios públicos. Então, diversos bens, diversos serviços que são públicos, devem ser estendidos a todos. É direito de todos usufruírem, já que nós somos pagantes de impostos. E então, nós contribuímos, colaboramos para que eles existam. Portanto, quando falamos em bens públicos, falamos de uma coletividade, ou seja, de algo que é de uso comum, que é em prol de todos, que é em benefício de todos, e aquilo que está regulamentado por lei. Já no caso dos interesses do espaço privado, ele está relacionado ao interesse de um determinado grupo ou de um determinado indivíduo. Portanto, não pertence a todos, mas sim tem interesses que não são comuns a todos. São interesses que se divergem dependendo de um grupo para outro, dependendo de um indivíduo para outro. E pode, inclusive, acontecer dos interesses, então, privados se chocarem com os interesses públicos. E é justamente nesse momento que há a necessidade, então, da intervenção do Poder Judiciário. Tudo deve ser resolvido conforme a lei. Uma forma, portanto, é de respeitar as leis, pois ao respeitar a lei, nós estamos respeitando também o direito do próximo. Assim, é uma forma de respeitarmos tudo aquilo que é de todos. Quando nós depredamos um patrimônio público, isso acaba sendo aí uma violação e um desrespeito não só com o Estado, com algum órgão público, mas também com toda a população. Afinal de contas, quando nós depredamos, por exemplo, um ônibus, a gente está prejudicando aquela pessoa que depende daquele transporte público para ir trabalhar ou para poder circular. Então, a gente precisa ter consciência de que nós temos que preservar o patrimônio público, já que ele serve a todos. Por mais que nós não utilizemos, não façamos uso desse serviço ou desse bem, não significa que outras pessoas não façam. Isso não dá o direito de nós depredarmos, estragarmos. Pelo contrário, devemos preservar, afinal, isso é um direito nosso e é um direito de todos. E não só um direito, como acaba sendo também um dever nosso.
Desse modo, percebemos, portanto, essas distinções entre o que é público e o que é privado e que ficaram muito claras, então, com as ideias iluministas que estenderam os direitos a todos, fazendo com que todos fossem vistos como seres, então, comuns, independente aí da etnia, independente da religião, independente da condição social, né, da condição financeira. O que vale é que todos são iguais perante a lei. Assim, todos têm que pagar impostos, todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Portanto, agora vocês deverão fazer os exercícios propostos via plural. É um teste, uma questão dissertativa, que vocês devem me enviar via plural. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Até mais. Bons estudos.